Primeiro tem que definir o homem, e agora ficou muito difícil. Será que vamos chamar o homem o Homo sapiens, que é saber que apareceu entre 150 mil e 200 mil anos atrás? O primeiro representante do que nós chamamos gênero Homo, mais ou menos 2 milhões, um pouco mais de anos atrás, os primeiros hominídeos há 4 milhões de anos atrás. Qual é a definição? É cada vez mais difícil dizer o que é o homem. Nós temos que escolher, mas isso é uma escolha nossa, não é que existe o homem ou não existe o homem. Essas pessoas, elas, embora estivessem muito longe no passado e estivessem muito longe da gente, elas estão dentro de uma trajetória da qual nós fazemos parte, nós somos o ponto de chegada. Nós poderíamos dizer que nós temos alguma coisa a ver com elas? Diretamente, com certeza não. Tanto é que o interessante pensar, se nós conseguíssemos encontrar com uma pessoa dessas, provavelmente nós não conseguiríamos nos comunicar com elas. O universo mental, o universo em que elas viviam, é totalmente diferente do nosso. Agora, de qualquer maneira, nós somos o ponto de chegada que começou com ela. O arqueólogo é um profissional da área de ciências humanas que trabalha, que foca o homem e a sua cultura material. Então, tem um tipo de escavação diferenciado da paleontologia, porque entra a atividade humana, a intencionalidade, a construção. Aqui foi um lugar onde se fabricava ferramentas. Ou seja, o lixo, os próprios corpos deles, os esqueletos que sobram, os restos de alimentação, os instrumentos que se preservaram, tudo isso é utilizado como documento para reconstituir a vida das sociedades. A arqueologia é uma disciplina especializada na ciência do estudo do homem antigo, primitivo. A pré-história é um termo que a gente utiliza para designar os períodos sobre os quais nós não temos documentos escritos. Agora, a arqueologia, ela é, portanto, o único meio de documentar esses períodos. Mas isso não impede que no período histórico a arqueologia também serve. Hoje em dia você tem médicos, você tem cirurgiões, você tem psicólogos, você tem sociólogos, antropólogos que trabalham com o homem atual. Nós fazemos a mesma coisa com o homem do passado. O grande interesse da arqueologia é justamente o fato de ser pluridisciplinar. Então o arqueólogo não tem como ser ao mesmo tempo um biólogo, um geógrafo, um físico, um químico e mais analisar os vestígios materiais. Ele não pode fazer tudo. Mas ele tem que ser capaz de coordenar os trabalhos de todos. As geociências, ou seja, a geografia e a geologia, nos ajudam a fazer a cronologia dos vestígios, saber o que é mais antigo, o que é mais recente dentro do que nós encontramos. Nos ajudam a entender o ambiente do passado, porque nós reconstituímos o ambiente muda. Não é somente hoje que tem uma mudança global, sempre teve. Quer dizer, eles conseguem resolver os problemas a partir do que o meio ambiente dá para eles. Então eles vão transformar a pedra e vão criar uma indústria, que a gente chama de indústria lítica, então fazendo instrumentos que vão ser adaptados às necessidades deles. Eles vão domesticar as plantas. Então imagina, a transformação que é pegar uma planta e domesticá-la e fazer dela o que você bem entende, né? Então eles vão domesticar as plantas, eles vão transformar o meio que eles vivem. Isso é fantástico. Então o estudo dos grãos de pólen do passado que se preservam permite saber qual era a vegetação há 5.000, 10.000, 200.000 anos atrás. A gente estuda a relação do homem com os animais e com as plantas que se transformaram nessa relação com o homem. Será que o homem tinha selecionado através do fogo, será que ele tinha manejado o ambiente, isso já centenas de milhares de anos atrás, será que ele tinha domesticado plantas e animais. Então, precisa ver essas transformações e ver como
a relação com esse ambiente obrigou o homem também a fazer certas adaptações. Bom, primeiro, os instrumentos de madeira ou de palha, etc., vão ser encontrados somente em lugares absolutamente excepcionais. Então, por isso que a gente fala da idade da pedra. Não é porque o pessoal só tinha instrumentos de pedra, mas porque eles se preservaram até nós e nós temos que tirar leite de pedra. Ou seja, nós fazemos nossas interpretações com o que sobrou, que é cerâmica para os períodos mais recentes, a pedra desde 2,5 milhões de anos atrás, que tem instrumentos de pedra, mas que não são obrigatoriamente os mais comuns. Eu acho que uma coisa interessante sobre os instrumentos é a gente pensar que, na verdade, não existiam instrumentos de ferro, nós não temos essa indústria aqui. Então a nossa indústria ela é ou de madeira, ou de osso, ou de pedra, né? Então a madeira e o osso desaparecendo, fica a pedra. Então a gente vai ver instrumentos, por exemplo, há 10 mil, 11 mil, 12 mil anos, instrumentos extremamente elaborados. Então tem na própria rocha, por exemplo esse aqui, que foi lascado na própria rocha, onde você tem uma lasca grande, né? E pequenas retiradas que vão sair daqui. Tá vendo? Então aqui tem uma retirada, aqui tem outra, aqui tem outra. Na verdade eles delineavam um gume, né, mais ou menos sinuoso. Então eles pegavam uma outra rocha redonda e batiam aqui, nesse movimento, para criar um gume que seria um gume cortante, que servia para raspar ou para cortar, né, ou muitas vezes para furar. Num abrigo do Rio Peruaçu, você vai encontrar as fogueiras, você vai encontrar folhas de tabaco colocadas para secar, você vai encontrar restos de dejeções, você vai encontrar os parasitas intestinais dentro de um corpo mumificado naturalmente, você vai encontrar arte rupestre, etc. Ou seja, você não pode dizer se encontra isso ou aquilo. Dependendo do local, você vai encontrar determinadas coisas. Bom, houve várias missões arqueológicas em Minas Gerais, deixando de lado o trabalho mais individual de Peter Lund. A partir dos dados, das hipóteses que ele tinha levantado, uma presença muito antiga do homem, uma coexistência com a fauna extinta, houve nos anos 50 uma missão americano-brasileira, com o pessoal do Museu Nacional, em Lagoa Santa, e depois, nos anos 70, uma nova missão franco-brasileira, chefiada por Annette Lamy-Amprère, da parte científica. Então, de 71 a 77, né, teve essa missão que trabalhou em Lagoa Santa, que fez umas primeiras prospecções na região de Montalvânia. Então, a missão foi uma maneira de fixar um projeto regional para começar a ter uma ideia da evolução cronológica dentro de uma pequena região, e não apenas coletando vestígios dos homens, mas também preocupados com as mudanças do ambiente no passado. O sítio da Lapa Vermelha, também próximo à Lagoa Santa, em Minas Gerais, foi escavado até uma profundidade de 15 metros, revelando a evolução da paisagem e do homem durante mais de 15 mil anos. A descoberta adquiriu particular importância porque foi a primeira vez na América do Sul que se pôde verificar a antiguidade de obras rupestres. Lapa Vermelha, que foi a base de Annette Lamy-Amprère, obviamente, todo mundo lembra do descobrimento de um esqueleto que se mantém, se não o mais antigo, pelo menos um dos mais antigos, não se sabe exatamente, é da América. A Luzia foi colocada também como a mais antiga brasileira. Muito embora, se nós conseguíssemos conversar com ela, o que seria impossível, inclusive, né? Ela provavelmente não faria a menor ideia do que a gente estaria falando. Mas não importa, ela é uma brasileira. E nessa medida, aqui estão os sinais, né, desses brasileiros pretéritos, né? E os arqueólogos são os cientistas que
descobrem e interpretam esses sinais. O esqueleto de Luzia é um só, né? Tem até americanos que falam, bom, ela tem essas características, mas podia ser características individuais. Bom, Santana do Riachão a gente mostra que são dezenas de pessoas na mesma época dela, um pouquinho mais recente, que têm as mesmas características. Portanto, ela é representativa, ela não é um fenômeno isolado. Então isso já leva a conclusões muito diferentes sobre o que poderiam ter sido os primeiros americanos. Então, esse sítio ele tem uma importância, né, porque as ocupações são bem antigas. Então vamos dizer que a ocupação que a gente chama de Brasil Central, então aqui Minas Gerais, Bahia, tá, né, Goiás, elas começam por volta de 12 mil anos. Então os registros mais antigos estão no Peruaçu, seria quando as populações chegam aqui. Então elas chegam aqui por volta de 12 mil anos e encontram esse espaço de quartzito, de calcário, de arenito, e elas ocupam tudo isso. Então elas vão ocupar as margens de São Francisco, vão ocupar os pequenos riachos. E esse sítio aqui ele é importante porque ele é muito antigo. No passado também tinha populações diferenciadas. A população dita de Lagoa Santa também tinha uma grande homogeneidade, era diferente de outras populações de Homo sapiens, embora fosse da mesma espécie. A gente sabe agora que essa população ela corresponde a uma onda, vamos dizer, de imigração americana que é muito antiga, talvez a mais antiga de todas. E que ela é bastante diferente em termos de aspecto, como um chinês é diferente de um sueco em geral, né? Ela é bastante diferente dos indígenas atuais, que pertence a uma outra população, que a gente fala mongolizada, que é mais próxima aos asiáticos atuais. Bom, então, tem uma discussão para saber se a população de Lagoa Santa se transformou naquelas populações mongolizadas, de tipo, vamos dizer, asiático, ou se elas foram extintas ou absorvidas por novas ondas migratórias vindas da Ásia. Isso, por enquanto, nós não sabemos. Então, o problema atual é saber o que ocorreu com o homem de Lagoa Santa e como que chegaram aqueles mongoloides. Então, foi uma transformação, uma evolução, ou foi uma substituição? O Parque Nacional Serra da Capivara, ele é super importante porque é um parque que hoje está localizado num ambiente semiárido, né, de clima atual seco, mas que no passado era uma região com um clima um pouco mais úmido e que tem uma grande quantidade de sítios arqueológicos, principalmente sítios com pinturas rupestres. Os sítios arqueológicos são os lugares, né, onde você encontra vestígios da cultura material, que são objetos, podem ser sítios históricos, como restos de casas históricas, muros históricos, ou podem ser vestígios pré-históricos, né, como pedras lascadas, as próprias pinturas, os restos de fogueira. A gente tem uma diversidade de tipos de sítios arqueológicos aqui na região da Serra da Capivara muito interessante, desde os sítios históricos, desde os sítios do índio que já tinha contato com o colonizador europeu, até os sítios mais antigos e sítios que podem demonstrar uma ocupação humana muito antiga para a América. Meu pai, ele dizia que eram uns índios, uns caboclos bravos que tiveram aqui milhares de anos atrás, não é? Que esse homem era caçador, que nesse tempo não tinha ferramenta. Eles usavam era pedra lascada. E o animal que eles pegavam lá no mato, que chegava naquela toca, eles desenhavam ele, por exemplo, o capivara, ema,
veado, gaíra, que não tem mais, mas nesse tempo tinha, não era? Eu nasci, hoje é no município Coronel Zé Dias, que eu nasci no Zabelê. Nasci lá, nasci, me criei, minha família já veio toda de lá. Tinha 10 anos de idade, quando eu lembro a primeira vez que eu vi as pinturas nas pedras, nas serras. A reação que eu tive não foi tanta, porque eu não tinha conhecimento daquilo, achei que aquilo podia ser qualquer uma brincadeira. Eu nunca pensei de ser uma coisa tão importante como hoje é importante aqueles garatuzinhos nas pedras para muitos e muitos, até para os outros países fora do Brasil, aquilo é muito importante. Aquelas áreas da Pedra Furada ali, ainda era a terra do meu avô ali, então, que é o parque, né? Ainda peguei a minha infância ainda andando. Uma das vezes eu perguntava ao meu avô, né? Quem deixou aquelas pinturas? O que eram aquelas pinturas, né? Aí eu disse, eu não sei, meu filho. A gente chegou aí, né? Botou a roça, já tinha essas pinturas. Nós já achamos que são os índios caboclo brabo que deixaram aí essas pinturas. Né? Mas a gente não sabia, eu mesmo não sabia do valor que ela representava, né? E que era de civilizações bem atrás do índio que meu avô falava que era deixado por eles, né? Essas pinturas têm por volta de 6.000, 12.000 anos, né? Com certeza, com segurança. Elas chamaram a atenção da doutora Aninha Guidon para vir fazer as pesquisas aqui, porque elas tinham cenas de movimento, de ação e temas. Veja, a concentração dessas pinturas aqui é muito grande, seguramente uma das maiores do mundo. Desde o ponto de vista da riqueza temática, as pinturas aqui são únicas, essa é a verdade. Há também no norte da África, na Argélia, também pinturas que parecem as da Serra da Capivara, porque, claro, se repitem as temáticas, que é isso que esses homens faziam, não? Cazavam, lutavam, amavam e morriam. A temática é um elemento que recuperamos. Recuperamos incongruências que têm um peso muito importante, porque se constituem em marcadores. Nos permite informar interesses, muitas vezes, quando se encontra cenas reconhecíveis, que são cenas, por exemplo, de agressividade, de luta. Todo isto, evidentemente, nos dá informações, mas daí a poder refazer a história, não é possível. É possível ter uma ideia do que era importante para esses grupos humanos. Só que a gente não tem o significado, a gente só tem o desenho, só o signo. Agora, o que sim podemos fazer é estabelecer hipóteses, não? Explicações tentativas e buscar a maneira que as respostas sejam o mais confiáveis possíveis. E como fazemos isto? Com o aporte de diversas disciplinas. Montamos uma quantidade de informações que estamos buscando juntos, ou seja, a pesquisa é construída conjuntamente. Não são atomizados e vamos juntando resultados. Não, nós trabalhamos juntos. Alors c'est une des plus riches réserves en sites préhistoriques. Ils sont très nombreux et c'est quelque chose qui est d'une richesse et d'une densité qui sont très rares, même au niveau mondial. Cette mission archéologique qui est la nôtre, elle est due aux premières découvertes réalisées par Aninha Guidon il y a une trentaine d'années sur le site de Boqueiro da Pedra Furada. Elle recherchait des peintures, elle travaillait sur les peintures. Et à Boqueiro,
elle a eu la surprise du siècle, et on peut dire comme ça, car la stratigraphie, elle a commencé à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Et au fur et à mesure qu'elle descendait, elle continuait à trouver des vestiges humains. Alors là, tout de suite, il y a eu une interrogation, parce que c'est très rare de retrouver des stratigraphies longues, et cela signifie en général que l'occupation est ancienne. Les datations sont venues confirmer cette origine ancienne, puisqu'elles ont donné un âge entre 30 000 et 40 000 ans, voire plus pour certaines. C'est un travail exceptionnel qu'elle a fait. Elle a tout simplement trouvé les plus anciens de tous les Américains, de toutes les Amériques, ici. Isso daí gera uma polêmica muito grande, porque a princípio se acreditava que a ocupação da América era uma ocupação muito recente, no máximo há 20 mil anos, quando formou uma ponte de gelo lá na Beríngia, no Estreito de Bering, unindo, né, a região da Ásia com a região da América. Quando a doutora Nied encontra datações mais antigas que isso, começa a ser questionada, né, a teoria de povoamento da América, que seria uma região que teria sido povoada pelos grupos humanos em épocas muito recentes. Donc, quand ces données ont été obtenues, elles ont provoqué un émoi dans la communauté scientifique. As datações em América do Sul são mais antigas que a América do Norte. São. Só que isso é muito mal aceito. Il était impossible de retrouver plus vieux parce que les plus vieux vestiges en Amérique du Nord étaient de l'ordre de 12 000 ans. Donc, comme on imagine qu'ils sont passés par l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale avant d'arriver en Amérique du Sud, on ne devait pas trouver de sites plus anciens de 12 000 ans en Amérique du Sud. Et là, patatrac, 30 000, 40 000 ans. Aí começa a se tentar verificar, né, a questão das idades, das possíveis rotas, né, de deslocamento desses grupos humanos para a região da América. E aí as pesquisas daqui vão indicar que realmente Bering há 20 mil anos foi sim, né, uma ponte biogeográfica de deslocamento desses grupos humanos, mas que, né, muito provavelmente não foi a única ponte nem num único período. E aí começa a se questionar, né, onde é que estariam os sítios mais antigos da América, porque ele não pode estar no meio do Piauí, né? Os grupos humanos têm que ter se deslocado de algum lugar, norte, sul, leste, oeste, para chegar até a região do interior do Piauí. Eram povos caçadores-coletores que viviam aqui, desde cerca de 100 mil anos atrás, né? Agora, esses primeiros grupos eram muito pequenos e, como é uma região onde o clima era muito úmido e muito quente, nós quase não temos restos humanos muito antigos. Nós temos mais de 1000 sítios, dos quais mais de 900 com pinturas rupestres, né? Então, isso permite um estudo detalhado de toda a parte da tecnologia, do lascamento das pedras, o aparecimento da cerâmica e como eles foram evoluindo tecnologicamente durante todo este tempo, não é? Agora, estamos fazendo pesquisas de DNA para ver se conseguimos definir a origem desses homens, mas tudo indica que eles vieram da África, porque há cerca de 130 mil anos a África passou por um período de seca muito grande e as pessoas saíam para o mar para procurar comida. E os ventos e as correntes trazem aqui para o norte, para a região de Parnaíba. Existem correntes que chegam aí, existem correntes que chegam no litoral da Bahia, trazendo da África para cá, né? Na região da Serra da Capivara, a gente tem um crânio semelhante ao pessoal que o professor Walter Neves estuda, né, do povo de Luzia, de Minas Gerais, de Lagoa Santa. A gente tem um crânio alongado, né, muito importante também, que vai demonstrar que não só o descendente do mongoloide asiático com crânio achatado, que é o índio americano, chegou na região da América, mas outros tipos, né? Em 91, face a tudo o que havia sido descoberto, as datações dessas pinturas e tudo, a Unesco declarou o parque um patrimônio da humanidade. Todos os patrimônios da humanidade reconhecidos pela Unesco constituem atrativos turísticos extremamente importantes.
E o que nós estamos procurando desenvolver aqui, desde que o Banco Interamericano fez um estudo sobre a questão econômica da região, como fazer para obter o desenvolvimento econômico e social, então eles chamaram a atenção para o fato que a agricultura aqui nunca seria uma solução definitiva, porque o solo é muito raso, é salgado, é cheio de pedras e temos as secas muito grandes. Eu já passei aqui 5 anos sem chuva, né? Então, eles recomendaram que se investisse no turismo, porque nós temos um patrimônio arqueológico fantástico e temos também a paisagem, que é belíssima, né? E foi por isso que, então, nós caminhamos tudo para o turismo. Pedimos a Brasília que criasse um aeroporto, que foi criado em 1997, liberado recursos em 98 e até hoje não está pronto. Muitas pessoas da comunidade estão conseguindo enxergar, né, coisa que Nied Guidon chegou ou falou no início da década de 80. O turismo ia trazer tanto a geração de renda, né, de manutenção do parque, tudo, ele ia gerar renda, né, como o turismo ia trazer benefícios e continuar essa geração de renda, né? Todo o material que foi coletado nessas escavações desses 40 anos, e o pessoal então dizia, manda para São Paulo, manda para o Rio de Janeiro. Eu dizia, minha gente, o Brasil nunca vai se desenvolver no interior se nós continuarmos com esta coisa de mandar para as capitais. São Paulo, o Rio já tem muitos museus, nós precisamos guardar isto aqui, porque é aqui que viveram esses povos e isso tem que servir para ajudar a população que mora aqui hoje, né? O trabalho, os empregos, nós sempre demos para pessoas aqui da região, né? E, inclusive, antigamente, os pesquisadores vinham todos de São Paulo, de Pernambuco, de outros estados. Agora nós temos aqui a Universidade Federal do Vale do São Francisco, que está formando pessoas. Há um pouco mais de 8 anos atrás foi criada uma graduação de arqueologia, mas o que é interessante aqui é que a gente tem um curso de arqueologia da Univasf numa região que tem um potencial arqueológico fantástico e o que permite principalmente formar pessoas que moram aqui, tanto na região de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, como em outras cidades próximas, né, do entorno do Parque Nacional. Eu imagino os meus filhos, né, tendo uma formação que venha trabalhar do parque, né, porque o parque ele é multidisciplinar, tem várias formas de se trabalhar, né, eles terminar a universidade. Eu acredito que hoje a maior parte da população enxerga o Parque Nacional Serra da Capivara, a Fundação Museu do Homem Americano, como instituições, né, extremamente importantes para as pessoas, para a região, né, do semiárido do Piauí. Realmente o que foi descoberto aqui é absolutamente fantástico, não é? A arqueologia, não só na arqueologia, mas também em outras disciplinas, todos os pesquisadores que vêm aqui, botânicos, zoólogos, descobrem espécies novas, então realmente o resultado científico é muito grande. C'est un parc qui a préservé plus de 1500 sites archéologiques et en cela c'est quelque chose d'exceptionnel sur un plan du patrimoine, conservation du patrimoine et des recherches. Há uma responsabilidade muito grande em relação à preservação desse patrimônio e dessa pré-história, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem ainda populações vivas, que são os descendentes diretos das populações indígenas que os portugueses encontraram quando chegaram aqui. Se eu tivesse que dizer que é o mais importante é que temos aqui criado um centro de excelência e temos integrado a estudantes que senão não teriam feito sua vida diferentemente, mas que hoje já podem esperar tudo. C'est un métier de passionné et on ne le réussit pas quand on n'est pas passionné.
Agora tem os jovens que têm que ficar no meu lugar, não é? Eu acho que eu já briguei bastante, agora eu preciso me acalmar. Tantas coisas que marcaram minha vida. Eu acho que realmente as primeiras pinturas que eu vi me marcaram mesmo, que eu nunca mais as esqueci, não é? Fiquei atrás de uma maneira de vir estudá-las. Eu acho que, não sei, às vezes quando eu vejo a paisagem, às vezes quando eu vejo, por exemplo, os bandos de andorinhas que chegam do Canadá, que vem passar, o inverno de lá vem passar aqui, os patos selvagens, eu acho que tem tanta coisa bonita nesse parque, as pinturas, tudo aquilo que está retratado ali, não é? Eu gosto de tudo.